Deus. Muito bom, meus queridos. Esta palavra de hoje, cujo título é A Pessoa Mais Esquecida entre a Humanidade, começou a surgir no meu coração quando eu estava junto com Deus, dentro do meu capacete. Não é? Indo para o trabalho, conversando com Deus. Alguém que pode estar vendo a gravação aqui é dentro do capacete, porque nós vamos dirigir para o trabalho de moto, né? Então, ali dentro do capacete, nós conversamos com o nosso Deus. E essa palavra começou a surgir lá. Era quarta-feira, quinta talvez, mas na sexta-feira essa palavra se cristalizou. Na sexta-feira nós tivemos falta de 2 professores na escola. E um dos professores tinha só numa aula, só numa sala, tinha as 2 primeiras aulas e as 2 últimas aulas. Né? Portanto, nós ficamos com muitas aulas vagas. E decidimos, né, graças a Deus vivemos nesse paraíso, chamado Peruíbe, decidimos ir ali até a praia com os alunos. Juntamos 2 salas, fomos caminhando até a praia, ficamos lá com os alunos, aproveitamos o momento para dar uma aulinha sobre maré, né? Sobre a importância de se ter uma tábua de maré, por que é possível fazer uma... E assim por diante. Depois voltamos caminhando e logo em seguida levamos mais 2 salas, caminhando de novo. Eu disse até, puxa, se fosse todo dia assim, a gente, né, ficaria aí lisinho, né, trabalhando tudo. Que privilégio trabalhar nesse lugar, né? É uma bênção de Deus para nós. Mas lá na praia, num certo momento, eu fiquei olhando, já na segunda oportunidade que nós tivemos, né? Por volta ali de 9 e pouco da manhã, nós chegamos na praia, e já tinha bastante gente na praia, na sexta-feira. E depois que nós demos um tempo para a garotada ficar ali à vontade, curtindo a praia, jogando uma bola e tal, nós ficamos ali sentados, um pouquinho em uma sombra, olhando as pessoas na praia. E eu comecei a imaginar, sabe, quando antigamente era gravado um disco, hoje eu não sei como é que está, mas quando antigamente era gravado um disco, na mesa de som era feita a gravação, às vezes, da voz separada, do vocal separado, instrumentos separados, né? Numa gravação que era a base, e aí tudo se juntava depois, era uma mixagem. Então você pode, inclusive hoje, encontrar na internet as gravações de certas músicas por canais. Você pode escutar só a guitarra base ou o violão, se você quiser. Você pode escutar só a linha do contrabaixo. E assim por diante. Você isola os outros sons e escuta só aquilo que te interessa. E eu fiquei imaginando naquela praia, com tantas pessoas sentadas nas suas esteiras, ou na cadeira de praia, ou lá dentro d'água, 2, 3 pessoas juntas, famílias, alguns correndo ali. Eu imaginei isolar todos os canais para deixar só aquelas pessoas que estavam se comunicando com Deus. Silencia tudo,
só sobe, só escuto no canal, aqueles canais onde tem uma pessoa falando com Deus. Eu não sei quantas pessoas estavam na praia. Tem essa possibilidade. Digamos que houvesse ali 300 pessoas na praia. Era uma sexta-feira de manhã, não tem feriado. Digamos, 9 horas da manhã, por exemplo, tem muita gente que só vai para a praia 11 horas, meio-dia, né? Que houvesse 300 pessoas na praia. Eu fiquei imaginando quantos canais estão ali ligados em comunicação com Deus. Quantas dessas pessoas aqui estão conscientes da presença de Deus? Quantas pessoas ali naquela praia, naquele momento, estariam, se não falando com Deus, se não consciente com Deus, mas que têm um relacionamento com Deus, uma aliança, uma ligação espiritual, como um cordão umbilical, ligando a consciência de Deus com a consciência daquela pessoa. Pelo menos isso, que, por exemplo, a Rebeca está ali com a Laís na barriguinha. Eu não sei se a Laís está plenamente consciente de onde ela esteja. Ou que a Laís esteja plenamente consciente que tem um cordão que está ligando ela, não é, ali no ventre, naquele líquido gostoso, alimentando ela. Ela provavelmente não tem a mínima consciência disso. Ou se tem uma consciência de existência, que tem uma coisa aqui, eu não sei o que é, eu sei que tem, eu não sei nem quem eu sou. Quem eu sou? Né? Eu não sei qual é a consciência de uma criança no ventre. Mas tem uma ligação ali. Então, que fosse um homem, uma mulher, um jovem, um moço, uma moça, que ainda que não estivesse falando com Deus, ainda que não estivesse assim, pleno da consciência de Deus, da presença de Deus, mas que ainda tem essa ligação, porque em um momento ou outro da sua vida, conversa com Deus. Então eu fui eliminando possibilidades para que eu tivesse na minha mente uma resposta positiva. Quantos canais aqui estão abertos para falar com Deus? Ou para ouvir Deus, conscientemente? Bom, para dizer a verdade para vocês, eu fiquei muito feliz ao supor que tivesse 3 ou 4. Conscientemente ali eu fiz uma conta daquela pessoa, eu conheço essa aqui, tal. 3 ou 4 canais conscientes da presença de Deus, abertos para falar ou para ouvir a voz de Deus. Aí eu pensei, mas tem outro nível, não é? De que a pessoa pode não ter essa abertura agora, nesse momento, por estar ocupado aqui com algumas coisas, mas tem essa ligação de cordão espiritual com Deus, porque tem uma vida espiritual, porque fala com Deus, tem uma aliança com Ele, tem consciência dele. Aí aumentou alguns, não sei quantos, porque ali fica difícil. Mas dos 300, aí a minha tristeza veio, porque daqueles 3 ou 4, não aumentou muito. A minha esperança não foi que tivesse um aumento muito grande, muito considerado. E eu pensei e falei com Deus, Senhor, o Senhor é a pessoa mais esquecida entre
a humanidade mais esquecida. Absolutamente a pessoa mais esquecida entre a humanidade. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 17, e eu vou ler com os irmãos aqui na Nova Versão Internacional hoje, tá? Do verso 20 ao 37. Repetir? Lucas 17, do verso 20 ao 37. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Qual foi a pergunta que os fariseus fizeram? Quando vem o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês, os discípulos, desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Eles estavam vendo os dias do Filho do Homem. Eles estavam vendo Jesus como homem. E ele diz: vai chegar um tempo em que vocês vão ter saudade desses dias, porque vocês vão olhar e não vão encontrar o Filho do Homem. Dirão a vocês: olha, lá está ele, ou aqui está ele. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Jesus está falando de algo que eles não têm ideia do que seja. Jesus está dizendo assim: olha, vocês vão ter saudade desses dias aqui, porque vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Alguns vão falar para vocês aqueles dias, tentando enganar que eu estou aqui ou que eu estou ali. Eu ainda não voltei. Ele diz: não siga esses, porque eu volto de surpresa. É como o raio o raio, como o relâmpago, que faz assim, saiu do alto, rasga o céu todo, e quando você percebeu, já não está mais ali. Vai ser assim a minha volta. Mas antes, é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Eles não sabiam do que Jesus estava falando. Eles não tinham ideia da cruz. No 26, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado.
Naquele dia, quem estiver na casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Vocês se lembram o que aconteceu com ela, né? Está na Bíblia. Se alguém precisa saber, vai lá e lê na Bíblia. Coloca no Google aí, né? A mulher de Ló. Tem até musiquinha, né? Quem tentar conservar, presta bem atenção agora. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, presta atenção, está falando de uma certa noite da volta dele. 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. É a noite que faz isso? É a noite que moe? Não, né? Então já está falando de um dia. Mas é uma noite ou é um dia que ele volta? Depende do lugar onde você está no planeta, né? E ele sabia disso. Mas ele está dando uma informação aqui muito importante. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus está falando de que no dia em que ele retornar, no dia em que ele aparecer, se revelar, tem muita gente que acha que é, mas não é. Tem muita gente que nem está aí. Enfim, nós queremos falar da pessoa mais esquecida entre a humanidade. Eu destaquei aqui o verso 26 ao 30, que ele diz que no dia as pessoas estarão vivendo as suas vidas comuns. Gente se casando, gente comprando, gente vendendo, gente construindo, gente plantando, cada um vivendo a sua vida comum, de boa, gente na praia, gente trabalhando, gente dormindo, é o que ele fala aqui depois. Dois na cama, um dormindo, os 2 dormindo, um vai ser tirado e o outro vai ficar. São cenas que até os cristãos já imaginaram, contando essas histórias, pessoas fazendo as suas dramatizações em cima desses acontecimentos para chamar a atenção das pessoas para esse evento, é um evento que não dá para fugir dele, vai acontecer. Só que as pessoas estarão assim, olha, esquecidas de Deus, esquecidas de falar com Deus, esquecidas de que Deus tem ideias, de que Deus tem opiniões, de que Deus tem planos, de que Deus tem objetivos, e que toda a criação que foi feita por Ele, para Ele e por meio dele, tem um propósito.
as pessoas estarão esquecidas. Pessoas que não falam com Deus. Pessoas que não lembram de Deus. Pessoas que quando tem que tomar uma decisão, seja ela para bem ou seja ela para o mal, não se preocupam com que Deus tem alguma coisa a ver com aquilo. Pessoas que não creem e pessoas que creem, mas uma crença formal, da boca para fora, que não faz diferença nenhuma nas suas atitudes, no que elas pensam, no que elas falam e no que elas fazem. A pessoa mais esquecida entre a humanidade. Mais de 7 bilhões de pessoas. Hoje, quantas dessas tem aquele fio, aquele cordão espiritual? Não é um cordão umbilical, é um cordão espiritual, conectados com a vida de Deus. Onde que está o seu reino? Quando é que o Senhor vai levantar a tua mão e começar a fazer justiça? Quando é que o Senhor vai tomar a atitude de dominar? Quando é que o Senhor vai julgar a pessoa má, a pessoa inescrupulosa, os ricos que não dividem as suas riquezas, ficam querendo cada vez mais? Quando é que o Senhor vai se levantar para curar essas pessoas que estão aí vivendo na doença do álcool, na doença das drogas, na miséria, no crime, na maldade? Quando o Senhor vai se levantar e vai dizer alguma coisa a respeito da objetização das mulheres, da violência contra as mulheres? Por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Porque Deus está como que tivesse criado o mundo e foi dar uma volta para o outro lado do universo, deixa as coisas funcionando. Eles têm tudo aí para se virar. Agora eu criei o mundo, eu criei a vida, deixa a barca correr. Esses caras que têm que aprender. E Deus vai. Gente que crê, isso chama deísmo. Deus criou e você se vira. Por isso, algumas pessoas dizem, por isso é que existe tanta maldade. Deus criou e deixou a coisa rolar. Isso é uma heresia. Não é T, é com D. Deísmo. Deus existe sim, mas tá. Agora é com a gente. Senhor, quando virá o teu reino? E ele diz, o meu reino está entre vocês. E eu olhei todas as versões da Bíblia que eu podia pesquisar. Todas as versões. E diz lá assim, o meu reino está presente. O verbo estar está ali no presente. Nenhum texto diz estará. Como se vai acontecer numa certa época, porque a Bíblia fala do reino de 1000 anos. E Jesus não está reinando agora, ainda vai reinar. Mas Jesus fala, o reino de Deus está entre vocês. Algumas versões falam está em vocês, dentro de vocês. Seja como for, entre
Porque se está dentro de mim e tem uma pessoa do meu lado que não está conectada com Deus, então o reino de Deus está entre essas pessoas. Porque se está em mim e eu estou no meio deles, então está entre. Seja uma coisa ou seja outra, a ênfase dá sempre na mesma coisa. O reino de Deus já está dentro ou entre as pessoas. Agora eu queria dizer uma coisa. Não é porque eu sou evangélico essa questão de o reino de Deus ter vindo dentro de mim, não é porque eu sou evangélico, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou religioso, muito menos, porque isso nós não somos mesmo. É por causa de uma sujeição voluntária da minha parte àquele que é, que era e que há de vir, aquele que me criou, e eu sou dele, e não tem como não ser. Mesmo que eu queira não ser dele, eu ainda serei dele, porque todas as coisas foram feitas por meio dele, por ele e para ele. Amém. O que ele vai fazer da minha vida é conta dele, porque eu sou sua propriedade. Mas eu tenho essa consciência e dobrei os meus joelhos. Peco, sim. Luto contra isso, sim. Tenho caído muitas vezes, sim. Mas se você quer me conhecer e andar comigo, você vai ver que essa questão de cair é um evento. Acontece, mas não é regra. A regra é que a nossa vida seja para que as pessoas saibam que se tem alguma coisa em nós de bondade, vem dele. De consciência, vem dele. De justiça, vem dele. E há pessoas, eu sei que há pessoas que não têm essa identidade com ele, que não têm essa postura com ele, e são pessoas justas, são pessoas bondosas. Sim, não vamos tapar o sol com a peneira e falar que só há bondade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas a questão também não é essa. A questão é crer nas suas promessas, colocar crédito na sua palavra. Eu tenho um compromisso com ele. E sabe de uma coisa? Ele se fez compromissado comigo. Primeiro foi ele. E eu respondi a isso. Naquela praia, tinha uma pessoa falando com ele assim. Não sei se tinha mais, né? Devia ter. Naquela praia, tinha muitas pessoas ligadas com um cordão espiritual. Mas muito menos, absolutamente muito menos do que ele gostaria que tivesse. Porque ele ama a todos da mesma maneira. E diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Só que, olha, eu descobri que essa palavra que a gente lê no João 3,16, mundo, não é mundo. Ela é cosmos. E você sabe que não precisa ser só mundo. É o universo, o cosmos. Porque Deus amou o cosmos. Está escrito lá desse jeito. Só que a gente tem uma visão pequena na tradução. Quando ele inspirou aquela palavra, inspirou desse jeito. Porque Deus amou o cosmos de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê tenha
a vida eterna. Crer não significa admitir a sua existência. Crer significa dar crédito. Levar a sua pessoa a sério. Não deixar que seja uma pessoa esquecida, desprezada, muda e calada. Não. É o Deus que fala, é o Deus presente, é o Deus que tem pensamento, atitude onipresente, onisciente, onipotente e que me criou e criou todas as coisas. Sim, nesses tempos onde a ciência está descobrindo um universo cada vez mais extenso, onde as ciências têm se multiplicado e possibilidades que entusiasmam muita gente, que dá esperança para muita gente, e parece que é essa ciência que vai falar o que nós precisamos e nos garantir a posteridade. Não é essa ciência que vai nos dar a resposta. É a fé em Deus. Amém. Meus queridos, infelizmente, Ele ainda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ainda é a pessoa mais esquecida entre a humanidade. Mas nós não vamos nos calar e deixar que isso continue assim. Precisamos. Essa semana, um dos amigos do nosso trabalho está muito para baixo. Muitas coisas deram errado na vida dele essa semana. Como ficar calado? Como? Nós não vamos deixar que essa situação de esquecimento de Deus da humanidade continue assim. Nós somos chamados para falar, para fazê-lo ser lembrado, para dizer para as pessoas: olha, procura um contato com Ele. Procura, porque Ele está aguardando ansiosamente que você se dirija a Ele com fé. Vamos falar com Ele. Vamos falar com Ele agora, porque Ele está aqui. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, porque o Senhor não se esquece de nenhuma das Tuas criaturas. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor em Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Jesus, por ter nos amado tanto, que deixou a Tua glória e se fez um homem. E um homem que veio servir aos outros homens e mulheres e demonstrar o amor e entregar sua própria vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós não te esquecemos. Nós não te esqueceremos. Nós não te esqueceremos. E faremos o teu nome conhecido. Para que cada um, Senhor, que estiver à nossa volta, não possa dizer: não me falaram. Nós falamos. Vem por Jesus. Que Ele tem graça, misericórdia, amor e um propósito para cada vida. Senhor, te agradecemos, te entregamos esta semana que vamos viver contigo e para ti, Senhor. Nos sustenta, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus.